Gente, tudo bem? Quarta live da semana de aquecimento, o brincar e a natureza quando nós não temos o espaço apropriado para isso. Bom, para quem não sabe, tá caindo aqui de paraquedas, eu vou explicar. Eu me chamo Karina Flores, sou pedagoga especialista na área da educação e aqui no digital eu ajudo professores da educação infantil e dos anos iniciais com o seu planejamento. O que está acontecendo é uma semana de aquecimento. Aquecimento por quê? Por quê? Né? Porque na semana que vem, na quinta-feira, dia 2 de maio, nós vamos ter um encontro para falarmos sobre o planejamento na educação infantil. Quem quiser, é uma aula online e gratuita, onde eu vou falar um pouquinho mais como foi esse processo de criação do Experiências Brincantes, que são os meus planos de aula. Se você não sabe nada disso que eu tô falando, tá chegando aqui agora, eu vou deixar tudinho aqui na descrição do vídeo. Vou deixar a inscrição para essa aula do dia 2, se você tem interesse no planejamento na educação infantil, tendo por base as pedagogias participativas e a abordagem Reggio Emilia com a pedagogia da escuta, mas entendendo também que a nossa realidade ela é brasileira e que nós não vamos copiar nem nada nem ninguém. É uma inspiração. Bom, gente, dito tudo isso, depois tem mais informações então aqui na inscrição, na descrição do vídeo. E eu vou começar falando com vocês o nosso tema de hoje dessa live, que é a nossa quarta, é o brincar e a natureza, mas quando a gente não tem condições ou não tem um espaço adequado com vegetação, com a natureza presente na nossa escola. Bom, o que acontece é que nós sabemos que as escolas ao longo de todo o Brasil, né, por todos os cantos, muitas escolas de educação infantil, muitas vezes, têm uma estrutura montada em casas, né? Então, não se trata de estruturas realmente montadas para o atendimento das crianças. Isso faz com que a grande maioria dos professores não tenham muitas possibilidades nesse contato com a natureza. Entretanto, compreendendo que se trata de algo muito importante para o desenvolvimento integral da criança, principalmente após a pandemia, né? Na pandemia nós conseguimos compreender o quanto era necessário as crianças estarem em um contato direto com a natureza, mas o quanto foi difícil pra gente, né? Estarmos todos presos dentro de casa. E quando nós retornamos da pandemia, já um pouquinho antes, mas eu vou dizer que veio com mais força, assim, depois da pandemia, um processo de desemparedar. E o que é o desemparedar? O desemparedar as crianças seria no sentido de tirar de dentro da sala de aula. Bom, nós compreendemos que é importante em todos os sentidos para o desenvolvimento da criança esse contato com a natureza. E aí eu vou pegar um exemplo aqui bem pequenininho, que é muito importante para a saúde de todo ser humano, que é o contato com o sol, por exemplo, que traz a vitamina D. Esse seria um exemplo, sabe? Bom, ok, nós entendemos que é importante, que é necessário, que contempla os direitos de aprendizagem das crianças que está lá na Base Nacional Comum Curricular. Nós compreendemos que nós devemos, mas nós encontramos dificuldades com a estrutura, muitas vezes, do lugar. Ou nós encontramos dificuldade com a nossa turma em si. Eu tenho uma turma de berçário, por exemplo, e na minha escola, a pracinha se tornaria inviável dar conta de todos os bebês em um espaço que tenha, não sei, brita, ou tenha, a maioria das escolas não tem mais, mas eu trabalhei em muita escola com brita, que é aquelas pedrinhas menores, sabe? Enfim, por algum motivo fica difícil esse contato com a praça. Ou não tem, ou, como já aconteceu comigo muitas vezes também, como eu disse pra vocês, já trabalho há muito tempo na área, mais de 20 anos, então eu já passei por tudo, né? Como já aconteceu comigo também de ter a equipe diretiva resistente, né? Não acreditando na importância de desemparedar, não acreditando no quanto a criança deve estar no meio ambiente. Bom, são situações diferentes, são situações distintas e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Mas se tem aqui alguma coisa nesse sentido você tá passando, você não consegue muitas vezes pensar de que maneira você vai proporcionar esse contato com a natureza,
ou sim, entende que é necessário, sabe que tem condições de fazer porque tem um pátio bom na sua escola ou porque tem alguma maneira para dar certo, mas o teu problema tá com a resistência da equipe diretiva, ou é o contrário, a tua equipe diretiva insiste contigo a necessidade de estar em um contato com a natureza e você encontra outras dificuldades, como por exemplo a questão da idade, de serem bebês, enfim. Coloca aqui nos comentários, eu vou adorar saber qual é a tua realidade, né? Entender um pouquinho mais o que cada um dos professores tem passado por aí. Até porque, acho que foi na live de ontem. Não me lembro agora, mas eu acho que foi na live de ontem que eu comentei com vocês que enquanto eu tava vendendo, né, experiências brincantes, que são os meus planos de aula, eu fiz uma promoção e isso me aproximou demais das professoras de todo o Brasil, né? E daí uma professora lá do Amazonas me mandou uma foto no privado das crianças, assim, todas organizadas dentro de uma canoa no rio, gente. E eu disse, nossa, que maravilha, vocês aí têm um contato com a natureza fantástico. E ela disse assim, pois é, mas tem que falar isso para as minhas professoras, porque aqui a gente tem um contato com o rio, a gente tem um contato com a natureza muito viva, mas elas só querem saber de folhas e de papel. Trabalhar dentro da sala com as folhas e com o papel. E aquilo me pegou de um jeito. E ela estava adquirindo experiências brincantes na tentativa de tirar as professoras do uso do papel. E aí eu fiquei pensando, caramba, né? Um dos pontos principais que faz isso com o professor é porque nós vamos sempre, mesmo depois de estudar, de nos preparar muito, quando a gente entra na sala de aula, o que acaba vindo para nós é a nossa memória afetiva, a nossa lembrança de quando nós estávamos na escola, né? Como nós aprendemos, e nós aprendemos de uma maneira transmissiva, né? Muito focada no papel, né? Além disso, vem também quando a gente ainda não entende muito bem como vai fazer para trabalhar com aquela idade. Não digo nem com a educação infantil, porque muitas vezes um professor tem muito conhecimento para trabalhar com as crianças maiores ou as menores, e quando inverte, quando troca a faixa etária, o professor se sente perdido. E quando vem esse sentimento de se sentir perdido, a gente acaba recorrendo a práticas que já eram feitas anteriormente e que muitas vezes nós já tínhamos até abandonado, né? Bom, quando ela me falou isso, que as professoras não utilizam do que tem à disposição, né? Eu fiquei pensando, caramba, e ela eu só não me lembro se ela era a diretora ou se ela era a supervisora da escola, não me lembro agora. Mas me pegou de uma forma aquilo, porque eu fiquei pensando quantas vezes eu trabalhei em escolas que não tinham uma praça, uma árvore. Tinha o play, né, com o gramado sintético, com brinquedos de plástico, mas a criança não tinha aquele contato com a natureza, né? E aí eu fiquei pensando, bom, a gente tem aqui 2 pontos para falar, tá? O primeiro, pelo menos eu tô dividindo em 2 pontos aqui pra gente conversar. O primeiro deles é quando a gente não tem esse espaço na nossa escola. Então, eu não tenho a possibilidade de levar a criança porque a minha pracinha, ela não tem areia, ela não tem grama, ela não tem nada de natureza. Ela tem uma gramada artificial, ela tem o play de plástico, como eu falei pra vocês, de madeira, enfim. O outro ponto é quando o professor até tem esse espaço na escola, mas não tem uma equipe diretiva que incentive esse uso, tá? Então eu vou começar por esse segundo ponto para vocês entenderem onde eu quero chegar e a gente refletir um pouquinho sobre isso. Eu trabalhei alguns anos atrás com tive uma experiência em uma escola dos anos iniciais. Era uma escola com uma realidade muito difícil. E eu vou dizer pra vocês que assim, ó, eu já contei pra vocês inúmeras vezes que eu tive uma experiência maravilhosa em uma escola. Mas essa que eu vou contar agora foi a pior de todas. Pior de todas. A pior experiência da minha vida. Aquela que eu não quero repetir, aquela que eu não quero mais estar em um ambiente assim, um ambiente doente. Não quero. Essa escola, eu tinha assumido concurso público
e o meu projeto era o projeto Meio Ambiente. Eu teria que entrar em todas as turmas ao longo da semana, trabalhando com meio ambiente. E era uma realidade muito difícil. E quando eu estou dizendo uma realidade muito difícil, eu não estou aqui falando financeiramente. Eu estou aqui dizendo para vocês que a minha realidade muito difícil era a seguinte. Vou dar um exemplo. Um dia eu estava dando aula para o 3º ano, quando eu percebo que o meu aluno estava visivelmente drogado. Uma criança de 9 anos, visivelmente drogado. Eu não conseguia ver aquilo. A minha filha tinha 9 anos. Que desespero, que dor. Que dor de ver aquela criança com aquele olhar vidrado, totalmente longe de si, fazendo um peixinho na sala de aula, no meio da sala de aula, gente. Que desespero aquilo. Uma outra vez, em uma turma de 2º ano. E esse menino, ele e o irmão, antes mesmo do ano terminar, eles tiveram que ser, como é que se diz? Tipo assim, acobertados pela polícia, né? A polícia teve que proteger eles, retirar eles de onde eles moravam, porque eles estavam jurados de morte por conta dos traficantes. Os traficantes queriam matar, tanto ele como o irmão. Então, os dois e a avó foram com a polícia para um outro lugar, colocaram eles em proteção. Para vocês entenderem o grau do que era a realidade daquela escola. E tinha também uma outra situação que eu passei no 2º ano, que um aluno havia machucado outro aluno dentro da sala de aula, em meio às muitas brigas que aconteciam a todo momento. E eu chamei a direção chamou a família para buscar a criança, levar embora, que naquele dia tava muito difícil, assim. Não foi só comigo, quando a diretora veio, ele também foi resistente. E aí passou algumas horas e veio a mãe, furiosa. Queria bater em quem? Na professora. É claro, né? Tinha que querer bater na professora. A escola, primeiro, a equipe diretiva conversou com a família, acalmou a família, e depois me chamou para conversar. Quando eu entrei para conversar, a mãe quis falar alguma coisa sobre o que o filho teria contado em casa. Eu disse, não, só um pouquinho. Vamos fazer diferente? Eu não vou nem ouvir o que ele te contou em casa. Tu conhece teu filho, ele é o teu filho, tu conhece, tu deve saber como ele é. Eu vou te contar como as coisas aconteceram, eu vou te trazer como é a minha visão de tudo que aconteceu e tu vai unir. E aí tu vai pensar o que faz sentido. Pode ser assim? Ela disse, pode. E aí eu contei. Antes que eu terminasse, ela deu um tapão na cadeira, que o menino que estava de lado virou de frente com os olhos arregalados que parecia que ia sair os olhos para fora. Ela xingou tanto ele, tanto. E o pior de tudo é que ela terminou aquele momento falando que ela não queria mais nem ele nem o irmão. Que ela queria dar eles, porque ela não aguentava mais. E realmente ela deu, pouco tempo depois. Então, assim, eu não tô falando de uma realidade fácil. Tô falando de uma realidade realmente, realmente difícil. Mas nós tínhamos lá, voltando à questão da natureza, um pátio maravilhoso, com diferentes possibilidades. E eu trabalhava com todas as turmas. Então, eu partia do princípio, sempre trabalhando com a pedagogia da escuta, de entender o que cada turma, o que as crianças gostariam e estavam tendo interesse naquele momento para conseguir pegar um fio da meada e trabalhar. Só que era muito difícil, porque eu entrava em cada sala, ficava 2 horas naquela turma, recreio, 2 horas em outra turma, e assim eu ia ao longo da semana. Então era muito difícil acompanhar o que eles queriam, né? O que era o gosto de cada criança, o jeitinho de cada criança. E aí eu queria muito ter esse tempo de fora da sala, eu queria ter esse tempo na natureza, no meio ambiente, porque sinceramente as salas eram as tradicionais que a gente conhece, mesinha, cadeira, classe, organizadas. Se eu
fizesse grupos, antes de sair eu tinha que desfazer tudo de novo. Arrumar a sala enfileirada, cadeira atrás de cadeira, classe atrás de classe, porque a sala não era minha. Então esse era o combinado. Aí vocês imaginam, eu tinha 2 horas. Se eu chegasse e fosse organizar os grupos, quem senta com quem, e ainda desfazer os grupos antes de sair, como é que funcionaria isso, né? Então, era uma coisa que às vezes eu fazia, mas não era sempre, né? E eu queria demais ver eles no contato com a natureza, só que eu não tinha isso, porque eu não era professora titular, então não tinha horário de praça, de pátio, de nada. Com a turma do pré, que tinha um espaço ao lado da sala que eu poderia usar com eles, eu conseguia realizar um trabalho legal. Eu me lembro que com aquela turminha que eu adorava, daí, aquela turma eu gostava. Eu me lembro que eu levava eles ali para aquela lateral e tinha uma árvore maravilhosa e acontecia algo muito diferente. Tinha muitas joaninhas, né? Não sei, mas lá era assim uma quantidade incrível de joaninhas. Então as joaninhas ganhavam a maior parte da nossa atenção ali, né? Claro que eu trabalhei as joaninhas, é claro que eu levei pra gente pesquisar, pra gente entender um pouco mais sobre a joaninha. Porém, as outras crianças, as outras turmas, eu não tinha isso. Então, pra mim era muito difícil. E eu me lembro que uma vez eu levei um 4º ano pra rua, porque eles tinham feito o que nós tínhamos combinado na sala e nós tínhamos combinado de ir pra praça. E lá no pátio, lá na praça, a intenção era justamente observar eles melhor, entender eles melhor naquele contato com a natureza e também conseguir me aproximar de cada um deles. E eu me lembro que a diretora fez voltar. Conversaram comigo, a diretora, a vice, enfim, alguém da gestão fez com que eu voltasse para a sala. E eu me lembro até hoje que o argumento foi: se tu vem pro pátio para contar uma história, tu pode. Se tu vem pra área fazer uma pintura, tu pode. Mas tu tem que vir para fazer alguma coisa. Agora, vir para estar no ambiente, aí não pode. Aí não. Só pode vir se tu for fazer alguma coisa. Eu disse, mas a intenção é essa, tem uma intencionalidade. A intenção é a vivência. É eles estarem no contato com o meio e eu poder observar. Não. Não pode. Bom, eu me lembro que eu fiz eles voltarem pra sala e ficar nas 4 paredes, todo mundo com mesinha atrás de mesinha, porque não pode mudar, esperando dar horário pra sair. Era tão difícil, gente, porque é um lugar rico, com praça, com pátio, com tudo, e eu não podia viver com as crianças. Sabe o que eu era cobrada naquela escola? Eu fui cobrada que do lado passava um arroio e que eu deveria levar as crianças no arroio para limpar. Amigos, quem acha que a vida de professor é fácil, não é fácil não é fácil não, aliás. Alguém me explica aqui? Quando eu questionei o porquê disso, eles me disseram que o professor anterior a mim fazia isso, levava as crianças para limpar o arroio, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Eu disse, não, mas eu não vou levar não. Primeiro, eu não vejo sentido, né? Gente, não tinha sentido levar. Segundo, porque é a consciência ambiental. Como a gente desenvolve a consciência ambiental? Vamos entender? A consciência ambiental a gente desenvolve ela fazendo um papel e dizendo para as crianças assinalarem? Não, é vivendo. Mas então se a vivência é, né, para consciência ambiental, eu preciso viver, então limpar o arroio pode ser uma alternativa? Não, eu não concordo. Eu vou respeitar se o professor desenvolve um trabalho pedagógico pensado sobre isso, mas criar para as crianças esse movimento de estar limpando o arroio para dizer que há uma conscientização, eu não acho válido. Mas eu levei isso para a sala de aula. Eu fui conversar com eles sobre isso. Vocês limpavam o arroio? Como é que isso acontecia? O professor levava a gente, levava um saco de lixo e a gente tinha que ir limpando tudo. E aí eu comecei a ter debates na sala de aula, porque eles eram maiores, estou falando dos anos iniciais, né? Debates sobre
essa importância da higiene, da limpeza do ambiente, do cuidado com o ambiente, né? Para pensar em outras possibilidades junto com as crianças. Além disso, eu me lembro que uma outra vez me chamaram a atenção que a escola estava muito suja. Aí eu, bom, né, sou do meio ambiente, posso colaborar, né, mas vou entender melhor o que isso significa. Aí eu perguntei, né, o que acontecia antes, o que acontecia depois que eu assumi que mudou tanto assim. E aí elas me disseram assim, não, é que o professor do meio ambiente, quando terminava o recreio, ele fazia todo mundo limpar. Juntar o que botaram no chão. Aí eu, tá. Então, se era uma prática e era uma vivência, creio eu que deveria ter surtido um efeito a longo prazo, porque se é uma consciência, deveria ter surtido a longo prazo, mas algo aconteceu que uma ruptura, uma troca de professor já não fez isso acontecer. Vou para a sala de aula. Perguntei lá para os alunos como era esse momento, o que acontecia. E aí me marcou muito. Uma das crianças disse assim que eles começaram a me contar que o professor, quando terminava o recreio, ele gritava muito, mandando todo mundo limpar. Ei, tu, junta o que tem que juntar ali. Ali, tem um papel, junta. Diz que o professor fazia assim com eles. Aí eu, tá, tudo bem. E aí que um dos alunos disse assim, pois é, professora, só que é o seguinte, eu tinha que juntar, o fulano tinha que juntar, ciclano tinha que juntar, mas os outros ali, tal, não precisavam nunca juntar. E aí eu entendi, né? Quem juntava? Quem juntava o lixo à base de grito? Abaixo de grito? Eram os alunos agitados, eram os alunos que tinham alguma questão no comportamento. Ou que não tinham a família presente. Né? Porque em muitos casos era não tinha a família presente. Quem tinha não era cobrado. Né? De que forma vinha isso? Vinha com uma imposição e vinha como como é que se diz? Um castigo. Vinha sempre naquele formato de castigo, sabe? Ah, tu é agitado, tu vai juntar lixo, vai juntar ali. Era isso que internalizava para as crianças. E aí eu fico me questionando, meu Deus. Quando a gente está falando de meio ambiente, quando a gente está falando de conscientização, a gente está falando de tanta coisa. Tanta coisa. Por que o professor ainda tem que estar dentro de uma sala de aula dando folha? Eu comecei naquele momento a levar para dentro da sala de aula outras propostas. E eu percebi que, por exemplo, lá no 4º ano, eles adoravam tudo que mexia com experiências. Então eu comecei a trazer as experiências para eles. Isso lá no 4º ano. Bom, eu me lembro que eu precisei, naquela escola, naquela situação, achar brechas para que levar a natureza que existia abundantemente na escola para dentro da sala, mas porque havia uma dificuldade como um todo. Era uma dificuldade na realidade das crianças, no agito das turmas, era uma dificuldade da gestão, no entendimento de como o projeto do meio ambiente poderia colaborar também para que as crianças se acalmassem mais, para que as crianças melhorassem naquele espaço, porque o contato com a natureza, ele faz muito bem para todos nós. Como eu falei agora há pouco, lá na pandemia, por exemplo, como é que a gente ficava só dentro de casa, gente? Não dava. Mexia com a nossa mente. A importância de ir na rua, de respirar o ar, de não precisar usar aquela máscara, do sol. Como isso é importante para nós, é importante para eles. Aí vocês pensam lá na educação infantil. Vamos levar agora para a educação infantil. Como isso acontece na educação infantil? Na educação infantil, as crianças saem de manhã super cedo das suas casas, vão para dentro da escola, ficam horas dentro da escola, geralmente das 7 da manhã até 5, 6, 7 dentro da escola, e depois elas vão de volta para casa, para dentro de casa. Então, se nesse período das 7 às 7 elas ainda precisam ficar dentro da sala de aula, como isso fica para as crianças?
Como colabora para o desenvolvimento delas? Como a gente pode achar que isso é bom? A gente precisa mudar. E aí vem toda essa proposta de desemparedar que a gente está vendo na internet. Também vem o brincar heurístico, trazendo toda uma ideia. Vem o material não estruturado, que é, assim, simplesmente uma ótima alternativa para as escolas. Inclusive, eu fiz uma live falando sobre dificuldades que os professores enfrentam. Foi anteontem a live. Nessa live que eu falo sobre as dificuldades que o professor enfrenta na sala de aula no dia a dia, como mordida, batida, né? E entre outros, turma agitada, eu citei 3 possibilidades que a gente precisa repensar ali para talvez ajustar e melhorar essa condição na sala de aula. Mas outro ponto que eu não cheguei a citar lá é o material, né? Quais são as materialidades que a gente pode utilizar, que a gente precisa utilizar, e essas materialidades, esses materiais que nós vamos utilizar, tá? Quando a gente utiliza o material não estruturado, o quanto a gente está ganhando com isso? Quantas crianças estão ganhando com isso? Por que o material não estruturado ele é tão importante? A gente vai falar mais de material não estruturado amanhã, então eu não vou entrar mais aqui. Nem brincar heurístico, deixar para amanhã. Mas eu vou dizer para vocês assim, bom, na educação infantil, um dos principais pontos que a gente encontra geralmente não é ligado a essa resistência da gestão numa mudança de conduta, né? Que nem eu acabei de falar no primeiro exemplo. Geralmente na educação infantil o que a gente acaba encontrando são escolas que não têm uma estrutura mesmo, assim, que tem uma pracinha e aquela uma pracinha muitas vezes não tem muitas possibilidades de contato com a natureza. Mas só o fato de já estar fora da sala já é uma conquista. Então a gente precisa repensar cada vez mais o que a gente pode fazer fora da sala, né? E aí a gente pode pensar em propostas que são de deixar eles livres para exploração, mas a gente também pode pensar em outras, né? A contação da história na rua também é uma proposta. O piquenique, né? Também é uma proposta. Levar determinadas propostas que nós iríamos fazer no espaço fechado da sala de referência para a rua, né? Isso tudo vale muito, tá? Mas e além disso? O que mais a gente pode fazer? Quando a gente não consegue ir até o ambiente natural, é importante então levar o ambiente natural para a sala. E de que maneira a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode fazer isso contando primeiro com o nosso olhar, o professor que coleta diferentes materiais orgânicos para levar para a sala de aula, pinha, galho, pedras, areia, diferentes materiais da natureza, né? Mas também com as famílias, se você tem essa possibilidade. Se não tem, tudo bem, mas se tem a possibilidade. Quando a gente leva para a sala de aula, quando a gente pede para as famílias essa ajuda, as famílias tendem a colaborar. Ah, mas digamos que tem na sala de aula muitas famílias ali que tá difícil a relação, então não pede para essas, tudo bem. Ou faz algo geral e pede para todo mundo, ou pede a colaboração daquelas famílias que tu tem mais próxima de ti. Pede que eles colaborem levando, porque às vezes pro professor se torna inviável tudo que a gente tem que fazer, a sobrecarga nas nossas costas é muito grande. E a gente não precisa fazer tudo sozinho. Ah, eu quero trabalhar com os elementos naturais na sala, mas tá difícil de conseguir. Mas e se eu pedir para as famílias? Se eu pedir para as famílias, pode acontecer de ter um material muito mais diversificado. Porque o caminho que eu faço até a escola é diferente do caminho que o meu aluno faz. E no caminho que eu faço, eu posso encontrar X materiais, mas no caminho que ele faz, ele pode encontrar outros elementos da natureza. Assim é o material não estruturado também. Ah, eu consigo levar aquelas linhas de carretéis, que é muito legal para brincar, né?
Mas, por exemplo, eu não consigo pensar em outra coisa aqui. E daqui a pouco a família comprou um material X e sobrou um monte e ele leva para a escola. Caixa de papelão. Quantas vezes a gente quer trabalhar com as caixas, disponibilizar? Aguça muito a criatividade das crianças. E como pra gente às vezes é difícil, mas pra família não. Se cada um deles trouxer 2, 3 caixinhas, quantas nós teremos dentro da sala e de quais tamanhos e formas? As formas geralmente vão ser retangulares ou quadradas, né? Mas quantas nós teremos, né? Bom, voltando para a questão dos elementos naturais. São muitas as propostas que a gente pode fazer pensando em natureza, né? Pensando na natureza. Quando a gente pensa na natureza, geralmente a gente relaciona diretamente com a flora, né? Mas a gente também não pode esquecer que também tem a fauna. Então, quando eu falo, pelo menos, do brincar e a natureza, eu geralmente penso como um todo, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade, quando nós estamos falando de cuidado com a natureza, de conscientização ambiental, o que a gente pode fazer desde as crianças bem pequenas nesse sentido? Vocês já pensaram sobre isso? É difícil para vocês pensar sobre isso ou é fácil? Primeiro ponto que a gente precisa pensar é que quanto menor a criança, maior a vivência que ela deve ter no meio para conhecer o meio natural. Porque ela está conhecendo o mundo, conhecendo a si. Então, é uma questão dela conhecer, dela conviver, dela explorar. Conforme a criança vai crescendo, além de conhecer e além de explorar, ela também vai compreendendo o cuidado. Como ela deve cuidar do meio ambiente, cuidar de quem está no meio ambiente, né? Bom, isso me fez lembrar daquela primeira escola, quando eu não tinha a possibilidade de sair, quando eu fui cobrada de situações que para mim assim, eram muito difíceis de alcançar, ou por não concordar mesmo, né, que nem eu falei para vocês. Eu me lembro que, sim, eu acredito que o ambiente escolar ele tem que estar limpo, também pelas crianças, porque nós estamos fazendo parte, todo mundo que faz parte do ambiente deve ajudar a manter limpo e organizado. E isso a gente tem desde a educação infantil, né? No momento que a gente vai guardar os brinquedos lá no berçário, o professor não faz sozinho. O professor chama os bebês para ajudarem. Por quê? Porque desde pequeno vem uma conscientização do ambiente limpo e organizado. Bom, mas como isso chega, por exemplo, lá nos anos iniciais e se modifica para uma folhinha? Ah, lá nos anos iniciais é uma história, uma folhinha e já foi. Uma história, uma folhinha e já foi. Por quê? Por quê? Quem disse isso? Né? Eu me lembro que eu fiz um projeto com os maiores lá dos anos iniciais, que era... Na época tava muito em alta os detetives do Prédio Azul, não sei se vocês já assistiram. E aí eu fiz os detetives do meio ambiente. Os detetives do meio ambiente era para que eles tentassem manter o ambiente limpo, não somente da sala de aula, mas também do pátio. E era uma disputinha ali entre as turmas para ver quais eram as turmas em que a maior parte dos alunos se envolvia nesse processo de limpeza. E logo eu comecei a ver os resultados, claro, né? Se eles estavam no pátio, então juntaram um papelzinho e já, ó, Sora, juntei aqui, hein? Ó. Claro que vem a questão da motivação, mas vem a questão da conversa, da vivência, do entendimento e não da cobrança, da punição, sabe? A gente precisa mudar o nosso olhar nesse sentido também, quanto maior as crianças, né? Não é sobre punir, é sobre incentivar. Quando a gente tá tentando, muitas vezes os professores, aliás, sempre, a gente tem que pensar em autonomia, né? Mas, por exemplo, quando um professor vai trabalhar com as crianças maiores ali do pré, na educação infantil, né? Com o pré, a tendência é ainda na pedagogia muito transmissiva, né? Que eles tenham aquele horário muito demarcado e nesse horário muito demarcado as atividades e propostas de livre expressão acabam ficando sempre
voltadas para as artes, no momento denominado pelo professor, com o material que o professor disponibiliza, com uma organização totalmente do professor. Quando a gente sai desse olhar, que é de uma pedagogia transmissiva, e vai para uma participativa, o que modifica? Modifica que o nosso tempo e espaço são diferentes, então há uma organização para que a criança possa ter autonomia com esses materiais, há um tempo maior para que a criança possa vivenciar de uma maneira mais livre, para que ela possa de fato se expressar da maneira que ela quer e com o que ela quer. Mas há também muita autonomia para que a criança possa organizar o espaço que ela vai utilizar. Então, por exemplo, assim, ela escolheu os materiais e digamos que naquele dia aquela criança resolveu que quer brincar com argila. O que o professor tem que fazer? Aquela interferência de, bom, então tu vai ter que pegar, forrar a mesa com jornal, por exemplo, ou com o que tiver, forrar a mesa, vai utilizar o teu trabalho e depois, quando finalizar, tu tem que fazer isso, né? Não é só sobre levantar e sair o professor que arrume. Não, é sobre a criança ter uma organização. Então, quando a gente está falando dos processos com o meio ambiente, isso também faz parte. A autonomia também tem que fazer parte. E fazer parte também dos materiais dentro da sala de aula. Por exemplo, quando eu trabalhei com pré, há pouquinho tempo atrás, na minha sala de aula, cada vez que a gente ia na praça, eles coletavam pedrinhas. E nós dizíamos que era a pedrinha da sorte. Então, nós tínhamos um pote que era de vidro e dentro daquele pote eles tinham as pedrinhas. Eles brincavam muito com as pedrinhas. Às vezes era através de um jogo, às vezes era através do brincar na área da casa, às vezes era ali no solário que ficava atrás. Enfim, diferentes possibilidades, com potinhos, com massinha, enfim. As pedrinhas faziam parte, era algo mais afetivo. Eles iam na praça, eles coletavam as pedrinhas que eles achavam bonito e as pedrinhas eram da turma. Então, eles ajudavam a compor aquele vidro. Outros materiais que, por vezes, eles coletavam, é claro que vão ter uma duração muito menor. Por exemplo, se forem as folhas, se forem galhos. Mas eles também levavam para a sala e utilizavam. Então, eles foram na praça, eles coletavam, e tinha uma praça maravilhosa. Então, eles coletavam galinhos, grama, etc. Depois eles entravam na sala e, naturalmente, eles iam explorar. Eles iam brincar com o que eles mesmos selecionaram, certo? Era uma vivência natural muito positiva. Quando a gente não tem isso, o jeito é levar, é proporcionar. De que forma? Nós, professores, colecionando, levando, tirando do meio ambiente o que pode ser tirado, claro, né? Não vamos destruir o meio ambiente. Mas também trazendo para os alunos esse pedido de colaboração. Para os maiores do pré, é possível que eles mesmos coletem. Eles podem coletar no trajeto até a escola, principalmente os que forem a pé, né? Todos os dias o professor pode organizar com esse material que chega, deixar que eles explorem, deixar que eles brinquem, né? Bom, gente, já se foi aqui muito tempo, né? Com acho que 40 minutos mais ou menos. Eu vou finalizando por aqui. Eu quero trazer muitas outras contribuições nesse sentido para a gente pensar sobre o quanto é necessário, sim, desemparedar as crianças, estar no meio ambiente. E quando é estar em meio à natureza, é sobre estar com a natureza. É sobre a criança que brinca, que participa, é sobre a criança que está para viver, para conhecer, e não o professor transmissivo. Chega, né? Mas enfim, por hoje é só. Amanhã temos a nossa última live de aquecimento, e a live de aquecimento de amanhã é muito boa também. Nós vamos falar sobre material não estruturado e vamos falar sobre brincar heurístico, tá bom? Eu espero vocês amanhã, gente. Vou terminando por aqui. Beijo, gente. Tchau, até amanhã.